Bom dia, pessoal. A aula de hoje, então, nós vamos falar um pouquinho sobre os recursos energéticos encontrados naturalmente, né? Nós temos aí o petróleo, o gás natural e o carvão mineral. Sabemos que o petróleo, o gás natural e o carvão mineral são, então, os combustíveis fósseis, o qual basicamente nós conhecemos. Está faltando aqui das fontes energéticas aí também, que seria o xisto betuminoso. Mas vamos falar um pouquinho do que seria o petróleo, a forma de encontrar o petróleo na natureza, o gás natural e ao mesmo tempo o carvão mineral. O carvão mineral, você sabe que foi encontrado, né, e muito utilizado na primeira revolução industrial. Daqui a pouco eu vou retornar porque nós vamos falar um pouquinho com relação ao poder calorífico do carvão mineral, que é dividido entre antrasto, a hulha e o lignito. Daqui a pouco a gente fala um pouquinho melhor sobre ele. Com relação ao petróleo e gás natural, eles podem ser encontrados na mesma bacia ou em bacias diferentes, tá? O gás natural pode ser encontrado na mesma bacia que o petróleo ou em bacia diferente. Petróleo é uma mistura de hidrocarboneto, ao mesmo tempo líquido, sólido e gasoso. Já o gás natural é uma mistura também de hidrocarboneto, só que em estado gasoso apenas, tá? Essa mistura de hidrocarboneto, líquido, sólido e gasoso é a formação para o petróleo. Basicamente, quando a gente fala em hidrocarboneto, o que seria hidrocarboneto? Seria a mistura tanto do carbono quanto do hidrogênio, tá? Ali é carbono. Como que a gente encontra o petróleo na natureza? Como que se deve a sua formação? Então, nós temos aí há milhões de anos atrás, com a decomposição de alguns seres vivos, né? Tanto vegetal quanto animal, basicamente dentro do subsolo oceânico. Nós temos aí o período terciário da era cenozoica, que é mais ou menos a aproximação da sua datação, e mais ou menos 70 milhões de anos atrás. Então, deve-se a alteração da matéria orgânica vegetal ou, ao mesmo tempo, animal de origem oceânica, existente, então, nas rochas sedimentares. O gás natural também existente nas rochas sedimentares, como eu falei para vocês, que pode ser encontrado na mesma bacia ou em bacias diferentes. Ao mesmo tempo, o gás natural ele é menos poluente do que o próprio petróleo, nós sabemos disso, tá? Está sendo muito utilizada essa reserva justamente por ser menos poluente, por ele ser encontrado também em diversos locais do mundo inteiro. Diferentemente do petróleo, que a gente encontra uma reserva em locais separados, já o gás natural a gente pode estar encontrando ele em abundância em várias partes do território mundial, tá? Ao mesmo tempo, ele polui bem menos do que o próprio petróleo, nós sabemos disso, e o seu custo em relação à geração de energia é bem menor do que o próprio petróleo, tá? Vamos retornar aqui então no carvão mineral, com relação ao seu poder calorífico. Aqui no Brasil, nós temos o carvão mineral com relação à hulha, pelo seu poder calorífico. Não é de grande riqueza para nós, mas é encontrado basicamente no sul do Brasil, principalmente no Rio Grande do Sul, aqui no sul do Brasil, tá? Então, olha só, na apostila de vocês encontra aí, basicamente, o poder calorífico do antrasto, da hulha, do lignito. Veja bem, o antrasto então se formou na era paleozoica, assim como a hulha também se formou na era paleozoica, tá? Qual que é o poder calorífico dele, do antrasto? Basicamente de 90 a 98% de carbono, então ele tem um poder calorífico maior e melhor também, tá? A hulha, que eu falei para vocês que é encontrada aqui no Brasil, nós temos aí basicamente de 82 a 90% de poder calorífico de carbono. O lignito, 65 a 75% de existência de carbono aí nesse poder calorífico. Já a turfa, que eu não deixei aqui para vocês, é formado na era cenozoica e possui cerca de 59% de carbono. Menor poder calorífico, basicamente, que nós temos é da turfa. Então, nós temos aí a divisão desse poder calorífico em antrasto, da hulha e do lignito. Mais uma vez, falando para vocês, encontrada a hulha aqui no Brasil
com relação ao poder calorífico dele de 82% a 90%, no Rio Grande do Sul, no sul do Brasil, tá? Vamos falar um pouquinho com relação às outras fontes de energia, que seria o biodiesel, basicamente a energia hidrelétrica, a energia eólica e a energia solar. Eu deixei aqui para vocês, mas está na apostila também de vocês podem estar acompanhando. Nós sabemos que o biodiesel basicamente é uma produção nova para nós aqui no Brasil e que ela pode sustentar aí o poder basicamente do petróleo, ou total ou parcial, né? Nós podemos estar fazendo uso total ou parcialmente do biodiesel. Produção das sementes oleaginosas como mamona, a semente de girassol, amendoim. Deixa eu ver outra que nós temos aqui para produção, acho que já falei a mamona, né? São basicamente reservas naturais e que hoje o Brasil está fazendo a utilização para poder estar voltando ao setor primário. O que seria esse setor primário? A extração da matéria-prima. Essa extração da matéria-prima está fazendo com que o homem volte novamente para o campo, para a produção do mesmo, né? Que é uma vantagem muito grande aqui no Brasil, a produção dessa semente oleaginosa para dar lugar e a sustentação do nosso biodiesel aí na produção do biodiesel. Qual seria então a desvantagem? Se nós temos a vantagem que é o homem deixar a cidade, voltar novamente para o setor primário no campo, para a sua produção, a desvantagem é o desgaste do solo, uma vez que vai se produzir muito e acabar desgastando meramente o solo nessa produção. Seria uma das maiores desvantagens, tá? Energia hidrelétrica. Nós sabemos que aqui no Brasil a nossa fonte de energia é baseada na energia hidrelétrica, uma vez que o nosso relevo é propício para isso, né? Relevo basicamente de planalto, então favorece com relação à força da queda d'água e o abastecimento nosso através das energias hidrelétricas, juntamente com até o próprio gás natural, né? Porque se naquele local não houve uma queda abundante do índice de pluviosidade, nós vamos ter que usar um pouquinho mais a reserva de gás natural em relação ao próprio petróleo. Isso faz com que acabe elevando então o nosso consumo e o gasto em relação à produção do petróleo e acaba a energia ficando um pouquinho mais cara, tá? Energia solar e energia eólica. Energia solar e energia eólica são as fontes naturais que nós temos, né? Basicamente são as fontes que nós temos de reserva nossa aí, que não poluem nada o meio ambiente. Em relação à energia hidrelétrica, ela também polui bem menos. Vale lembrar que apenas o desgaste daquele local para a produção e a fabricação da energia hidrelétrica, mas depois nós não vamos ter aí uma poluição dentro daquele local. Energia solar e energia eólica aqui no Brasil acaba sendo dispendioso pelo gasto e manuseio dos mesmos. Nós sabemos que nós temos aí fontes dessas energias que acabam sendo obras do governo que não avançaram, tá? Principalmente no que diz respeito à energia eólica. Nós temos aí basicamente muitos cataventos que acabaram ficando de uma forma inexistente, né? Produziu e não fez o uso do mesmo naquele local. Então isso é gasto para o governo. São fontes de energia, basicamente energias naturais que o governo gastaria apenas para a fabricação do mesmo. A energia solar a gente pode estar captando individualmente. Temos a vantagem de fazer isso em cada residência. Não precisa do governo estar em mera construção em cima disso, tá? Energia nuclear. Energia nuclear, nós sabemos que aqui no Brasil nós temos Angra 1 e Angra 2, né? As usinas que produzem energia nuclear poluem basicamente menos, mas há o devido cuidado em relação ao manuseio dentro dessas usinas, porque se houver qualquer vazamento do urânio em relação à fabricação dessas usinas hidrelétricas, nós podemos ter aí um agravamento, né, na situação humana nossa aqui. Mas em relação à produção, nós temos o enriquecimento do urânio e polui muito menos do que qualquer outra fonte de energia aí, com relação ao uso do petróleo, o próprio gás natural. Vou pedir para que
vocês façam aí para mim atividade que está na apostila de vocês. Eu não sei dizer a página porque a minha não tem página direito aqui, mas ela encontra-se após o Aquífero Guarani, uma figura do Aquífero Guarani. Vou deixar aqui para vocês darem uma olhadinha, tá? Exercício número 1, Fundação Oswaldo Cruz. Vê se vocês dão uma olhadinha para mim, faço esse exercício. O número 2, o número 3 e logo abaixo aqui tem um gabarito. Mas eu gostaria que vocês tentassem fazer o número 1, número 2, número 3, sem que olhasse meramente o gabarito, ok? Na próxima aula a gente faz a correção dessa atividade.